Quando eu estava no ensino fundamental segundo, achei que havia assinado minha sentença de morte acadêmica. Porque meu parceiro El Huevo jurava que tinha conseguido a prova vazada, e que se eu estudasse por ela, passaria sem problema. Então, confiante, não abri nenhuma anotação sequer. Mas quando chegou o dia da prova, vi as perguntas e comecei a suar como um porco na sauna, porque nada batia. Então, implorei pro professor me ajudar e ele disse: "Que o diabo te ajude, moleque besta." E no final, meu amigo Huevos me disse: "Cara, você não vai acreditar, mas essa prova era de 3 anos atrás." E eu fiquei tipo, não. Nesse dia, descobri o verdadeiro significado da traição acadêmica. Vamos estudar! Uma vez meu professor de física, o professor Neutrino, me reprovou porque, segundo ele, eu não sabia somar, mas eu jurava que minha calculadora estava possuída. Implorei para ele revisar minha prova e ele respondeu: "Se achar um erro, aprovo você." Então, fui com meu amigo que só tirava 10, revisamos tudo, e minha prova estava mais morta que Michael Jackson. Mas aí tive a grande ideia de trocar o nome da prova do meu amigo e colocar o meu. Então voltei todo confiante, sorrindo igual ao Einstein, e o professor Neutrino me vê super feliz e sem dizer nada me fala: "Parabéns, Einstein." E eu fiquei feliz até ele me entregar para a folha e eu ver que era um lindo zero gigante. Uma vez, quando eu estava no ensino fundamental, o professor mais rigoroso expulsou meu amigo Jorgito da escola por bater a porta na cara dele. Eu estava indo para a aula de artes, mas o professor não chegava e faltavam 10 minutos para acabar. Começamos a brincar, empurrando a porta para impedir a entrada de outros. Então, o Xuxito sai e a gente grita para o Jorgito: "Empurra! Empurra! Não deixa ele passar!" E o Jorgito, com toda a sua força, empurrava como se estivesse defendendo as portas do céu. Mas aí a gente vê que o Jorgito estava perdendo e aparece um rosto do lado de fora da porta. E era o professor, com os óculos tortos e cara de touro bravo, mas o Jorgito continuava empurrando com todas as suas forças. E a gente gritava para ele abortar a missão. Abortar a missão. E aí o Jorgito olha para cima e quando viu a cara do professor, até desmaiou. No ensino médio, fizemos um projeto de carros super esportivos de papelão. E ao terminar, deixamos no pátio dos fundos. Mas o meu amigo, que a gente chamava de O Macaco, viu isso como uma oportunidade de fazer tamarindo caseiro nos projetos, sem precisar ir ao banheiro. Um dia, ao buscar os carros para expor, fomos ao pátio dos fundos e começamos a farejar. Cheiramos bastante. Cheirava pior que o quarto do meu sobrinho em Bapene. Então vimos o macaco saindo de lá com a calça abaixada. E eu, Ave Maria Puríssima, o que ele está fazendo? E no final percebemos a sujeira enorme que ele tinha feito. Quando eu tinha 5 anos no jardim de infância, experimentei a cola da sala, porque achava que tinha gosto de baunilha. E sem que ninguém me visse, eu dei uma lambida, depois outra e mais outra. Achei aquilo uma delícia dos deuses, até que a professora me pegou e gritou comigo: "Menino, pare de comer cola agora!" Mas já era tarde demais. Eu me sentia como se o chefinho de Ratatouille estivesse cozinhando só pra mim. E eu disse... Ele me levou ao banheiro para me limpar e deu um sermão sobre não comer cola. Não liguei e ao voltar para a sala, continuei a experiência culinária. Uma vez eu tirei um 1,3 numa prova, porque na aula eu não entendia nada. Mas para não parecer burro, eu só balançava a cabeça como se fosse o mais inteligente. E o professor explicava, e eu todo confiante, balançando a cabeça de cima para baixo, até fingia que estava anotando. Mas quando chegou o dia da prova, tirei um glorioso 1,3 e o professor me olhou e disse: "Qual é, Manuel? Se você parecia bobo na aula, só balançava a cabeça e anotava, o que houve com você?" E eu, com minha dignidade no chão, só falei: "Professor, eu só desenhava bonequinhos, não entendia nada." Inscreva-se se você está respirando. Uma vez, quando eu era adolescente e ia para o ensino médio, me chamavam de Nescafé, porque eu era cheio de espinhas. Antes dos 15 anos, meu rosto era lisinho, mas ultimamente surgiram não espinhas, e sim verdadeiros vulcões em erupção. No rosto, porque toda a minha família tem pele oleosa, e isso faz com que a acne apareça com mais facilidade no rosto. Na escola, dávamos apelidos uns aos outros, e eu brincava assim com meus amigos. Me chamaram de Nescafé, mas eu não entendi o motivo, achava que era porque café é bom de manhã, mas não era por isso. Mas o bom é que eu não vou ficar enrugado igual uma uva passa tão rápido.
Who's the toxic? I'll beat up so rude. Uma vez quase deixei meu amigo Pança cego porque levei um laser verde pra escola que eu tinha comprado na feira. Então eu disse pro Panças: olha mano, esse laser é bem potente. Ele falou: quanto você me dá se apontar no meu olho? E eu falei: qual é a desse cara? E eu falei: Panzas, se você quer dinheiro é só pedir. Ele disse que não, pois não pedia esmola. Depois falou: se me der 100 conto, deixo você mirar no meu olho. E eu era só um moleque, então falei que sim. Mas o Panzas usava óculos. Então o raio era mais potente e eu apontei pra ele, mas no final, depois, ele me disse que viu um ponto preto no centro do olho por mais de uma semana. Uma vez meu pai me fez passar vergonha na escola quando eu tinha 7 anos, porque minha mãe tinha viajado. Então meu pai tinha que cuidar de mim. Mas já no primeiro dia, que era segunda-feira, ele falhou e me mandou pra escola. Do jeito que ele conseguiu, porque ele me levou sem minha cueca do Tarzan, com um penteado super exótico e uma calça que nem era do uniforme, e a camisa do avesso. Então numa dessas, já que as aulas iam começar, a professora me viu e disse: seu pai te trouxe pra escola, certo? E eu disse: sim, como você soube? No fim, enviaram um bilhete aos meus pais. Pais de família. Isto é uma escola, não um circo. Favor mandar o menino devidamente arrumado. Quando minha mãe voltou de viagem, disse ao meu pai que ele era bobo. Uma vez minha mãe queimou meu braço e ficou uma bolha d'água por causa da queimadura. Estávamos numa peça de Natal do meu irmão Mojarrim, e ao final fomos ao palco procurá-lo. Mas minha mãe naquela época pesava uns 150 quilos, então estendi o braço para pegar o Mojarrim e abraçá-lo, e minha mãe fez o mesmo. Mas sobre o palco havia luzes que estavam quentíssimas por causa da eletricidade. Então minha mãe, sem querer, colocou todo o peso dela sobre o meu braço, pressionando ele naquele maldito refletor de luz. E eu começo a dizer pra ela. Com o barulho, ela não me ouvia e tentei empurrá-la, mas não consegui, até que precisei beliscá-la para que percebesse. Uma vez no ensino fundamental, minhas cadernetas tinham vários carimbos do periquito. Minha mãe brigava porque eu conversava com o Barrigudo e o Caveira nas aulas. A professora sempre estava... Cala a boca, crianças do demônio! Mas como a gente não ficava quieto, eu, o Barrigudo e o Caveira ganhávamos o carimbo do periquito e diziam que se juntássemos 53 desses carimbos, seríamos expulsos por 3 dias. Mas o bom é que fiquei com 52 carimbinhos. Mas teve uma vez que me deram 58 carimbos. Aí fui expulso por 3 dias. E minha mãe me colocou para vender pão na porta de casa. Porque se eu não fosse estudar, ela ia me colocar para trabalhar. Mas o bom é que ganhei 1000 pesos. A chambear, todos vamos a... Uma vez quando eu era adolescente, era fã do Justino Vivera, a ponto de achar que era ele na vida real. E eu ia atrás das meninas tentando conquistá-las, que vergonha alheia. Até que um dia uma menina me disse algo tão insano que até perdi a vontade de ser o Justino Vivera. Porque um dia editei uma foto onde na minha cabeça eu estava com o Justin Bieber e postei no Facebook escrevendo, aqui com meu clone. Mas chegando na escola, uma menina que também era fã veio e me disse... já vi sua foto, está editada. E eu disse, amiga, o que você tem é inveja. E depois ela me disse... bom, primeiro, não é seu clone porque você é pobre. E segundo, você é feio pra caramba. E nesse momento eu disse, poxa, ela me humilhou. I'm a push the toxic. I'll beat up so rude. Uma vez na escola primária, minha turma e eu quase encontramos o hack definitivo para nunca mais ter que fazer dever de casa. Se não fosse porque nos traíram, porque um dia a professora disse... meninos, anotem a lição de casa. E ninguém pegou o caderno porque combinamos fingir que não era com a gente. O plano era simples. Se ninguém anotasse, ninguém teria ouvido. Mas então aconteceu o pior. No dia seguinte, a professora perguntou... quem fez a lição de casa? E toda a sala ficou em silêncio absoluto, dava até medo. Até o grilo parou de cantar. Mas aí meu parceiro Calaca mandou bem e disse... que tarefa, professora? A senhora não deixou nada. E justo quando achamos que já tínhamos vencido, a nerdzinha castrosa da sala se levantou, foi até a mesa, entregou a lição e uma maçã. E por culpa da traidora, no final, nos deram tarefa quádrupla. Uma vez na escola, havia um professor tranquilo, daqueles que todos gostam e dizem, não tem problema, jovem. Mas toda vez que alguém falava de política, o senhor se transformava e começava a falar como um juiz diabólico. Objeção, irrelevante. E apontava com uma régua como se estivesse em um tribunal. Mas o pior aconteceu um dia, quando um colega novo riu do partido político favorito dele. E não, pra que ele foi fazer isso?
O professor olhou para ele com uma cara de que ia reprovar, e meu amigo, o corajoso, se levantou para defendê-lo. Mas a professora do lado puxou ele e disse: Deixa, ele é assim. Desde então, quando alguém tenta bancar o politólogo, todos dizem: cala a boca, vão passar 10 tarefas por sua culpa. Uma vez eu estava muito puto falando mal de um professor que sempre passava tarefa absurda. Então gravei um áudio enorme no grupo da escola dizendo: esse cara não dá aula, ele dá castigo psicológico, entre outros insultos. Aí que eu não vou nem falar, mas apertei enviar. E senti que minha alma saiu do corpo. Quando vejo o nome do grupo, que era Assessorias com o professor Carlitos e o professor como admin do grupo, na moral eu fiquei paralisado e travado, tentei apagar a mensagem, mas o WhatsApp disse H. Que engraçado. Não quero apagar e 5 minutos depois ele me responde: análise interessante, a gente se vê amanhã na aula. No dia seguinte fui para a sala esperando bronca, mas ele apenas riu e disse: hoje tem tarefa em dobro. Desde esse dia, meus áudios passam por uma tripla verificação espiritual. Eu estava paralisado, com muito medo e não conseguia me mexer. Uma vez quando eu estava no ensino fundamental, meu amigo o Tripas sussurrou para mim: quer ver uma coisa bem insana? E eu todo bobo disse que sim. Mas o cara tira um saquinho com algo preto e sussurra pra mim: é um dedo humano. Aí eu fiquei mais pálido que pão do Oxo, comecei a suar frio e falei: Tripas, de onde você tirou isso? Então o doido joga aquilo na minha mão e eu gritei tão alto que derrubei o banco, o estojo da minha amiga Roberta e quase acertei o professor. E no final era só uma banana podre. Desde esse dia, quando o Tripas fala olha isso, eu saio correndo. Uma vez, quando estávamos no ensino fundamental, a diretora anunciou pelo alto-falante: alunos, hoje vamos revistar as mochilas. E imediatamente começou o caos. Porque meu amigo, o Sardinha, estava com a coleção de brinquedos piratas, o Panza tinha 4 sanduíches enrolados em papel alumínio, e meu irmão Mojarrim estava com um tamarindo gigante que parecia uma bomba. Mas quando a inspetora entrou na sala, todos começamos a esconder as coisas, como se fôssemos criminosos profissionais. Então eu coloquei todo o meu lixo na mochila do Tribilim. Então, quando abriram, saiu um cheiro de coisa morta, misturado com frutzi. E a inspetora disse: quem colocou um animal aqui? Desde esse dia, o Tribilim é chamado de zoológico ambulante. Uma vez no ensino médio, fui para a diretoria por dar a risada mais criminosa da minha vida enquanto copiávamos seriamente. E meu amigo Luxo me passou um meme proibido, nível não recomendado para a hora da aula. Mas assim que eu vi, tampei a boca, meus olhos lacrimejaram e saiu um barulhinho estranho, tipo de pneu furado. Então a professora olhou direto para mim e disse: Vamos, Manuel, conta a piada! Então eu, vermelho, disse: não, professora, não é engraçado, mas Luxo sussurra, respira, cara. E aí eu explodi numa gargalhada monumental que ecoou na sala. E a professora só disse: diretoria. Uma vez meu professor de matemática me deu uma nota porque eu era burro e tinha reprovado a matéria dele, já que eu não tinha estudado. Então o professor me entrega a prova junto com minha nota final e diz que eu estou reprovado. Aí eu comecei a implorar e falei: não, professor, me dá uma chance. E ele disse que se eu revisasse a prova e encontrasse um erro em que ele tivesse me dado a nota errada, ele me aprovaria então. Então eu corri. Fui procurar o nerd da sala e juntos, mais ou menos, revisamos e realmente minha prova estava um desastre. Então peguei o corretivo e uma resposta que estava errada, apaguei e coloquei como certa. Mas o professor obviamente percebeu e só isso. Ele ficou me olhando fixamente e disse: ai, Manuel, bom, pode ir para casa. E no final, por agradecimento, eu dei para ele um relógio de 3.500 paus e ele me disse: obrigado, Manuel. Mas estuda, bobo, milagres também cansam. Não tenho escolha. No ensino fundamental, meu parceiro magrelo gritou: vão sequestrar a gente, corram! Ao ver uma caminhonete preta parada lá fora. Mas em meio segundo, a sala virou um filme de ação. A professora gritava, o Calaca se escondeu na lixeira e eu corri com meu sanduíche debaixo do braço. Então, um senhor desce da caminhonete de óculos escuros e todo mundo gritando: é a máfia! Mas no final descobrimos que o senhor era o novo professor de educação física e que a caminhonete era do Uber. Desde esse dia chamamos ele de Sicário Fitness. Estou com medo, estou com medo, estou com medo, estou com medo, estou com medo. Quando tinha 11 anos, fiz a escola inteira acreditar que eu tinha um spray de gás de pimenta verdadeiro. Porque meu primo, o Sardinha, tinha me dado um falso que vendiam numa loja de pegadinhas. Mas era idêntico ao real, tinha tampa, botão e até o som, mas na verdade era só ar.
Então, todos me viam como o perigoso da sala, mas um dia, brincando de bobo. Apertei o botão na frente da diretora e o som foi tão alto que ativaram o protocolo de emergência e me deram uma advertência. Uma vez eu fui reprovado na escola e meus pais me castigaram como se eu tivesse incendiado a sala. Tudo porque, segundo a professora, não enviei a tarefa ao e-mail dela, mas enviei sim. Só que, em vez de colocar @gmail.com, eu coloquei @gamil.com. Então o e-mail foi parar em Nárnia e eu acabei ficando de castigo um mês sem sair nem pro Wox. E mesmo mostrando a data, o arquivo e até chorei na frente de testemunhas me disseram: foi burrice, revisa antes de mandar. E assim eu aprendi. Mas do trauma agora eu reviso até se respirei direito. Não me parece que esse cara seja muito esperto. Uma vez não quis ir à escola no primeiro dia porque estava com muito medo, daquele que faz suar até a alma. Então meu plano brilhante para não ir foi: vou fazer xixi no uniforme. Mas o pior é que meu uniforme estava novinho em folha e brilhando, até cheirava a glória. Mas aí minha mãe começou a farejar. Cheirou, cheirou. E a doida me disse: Ah, olha, você já está pronta para as aulas de natação da tarde. Mesmo assim ela me pôs no carro, me levou para a escola e cheguei lá cheirando a gambá. Aprendi que com minha mãe não se brinca. O quê? Você está me desafiando? Uma vez eu me senti o homem mais inteligente do mundo por ter terminado minha prova de matemática. Terminei em 10 minutos, porque era segunda-feira, 8 da manhã, e a prova durava cerca de 2 horas. Mas eu tinha respondido tudo em 10 minutinhos, e na minha cabeça tinha feito tudo certo. Mas aí 2 dias depois, quando entregam os resultados, o professor vai e diz: vou dar os resultados pelo número da lista. E como eu sempre era o primeiro, ele pega e diz: Manuel Aguilar, você tirou 1.8. E eu só fiz essa cara. Uma vez a professora Carmelita me pegou colando numa prova quando eu estava no ensino fundamental e depois me denunciou para os meus pais, porque eu tenho um cérebro de abacaxi. E como eu não tinha estudado, comecei a anotar todas as respostas nos braços e essa é a pior maneira de colar. Então depois coloquei um suéter para me cobrir, mas no meio da prova a professora me achou suspeito e me disse: Manuelito, tá meio quente aqui, né? Tira esse suéter. E eu falei: não, professora, tá muito frio. Aí ela me olha fixamente e me diz: Que você tire. E aí eu soube que tudo ia dar ruim, porque ela olha pros meus braços e fica: Eu sabia. E eu falo: são tatuagens, professora. Mas no final, como a professora não tinha carro, eu levei ela pra casa na caminhonete dos meus pais. E ela diz na frente deles: Manuel. Você tava com cola? E eu me dei mal chegando em casa. E as pessoas só entendem na base da porrada. Uma vez no jardim de infância, a professora me colocou de castigo por falar demais e me deixava no canto olhando para a parede. Mas ela não contava que eu falo até pelos cotovelos e inventava amigos imaginários para poder continuar conversando. E a professora me dizia: Com quem você está falando, menina? Se não tem mais ninguém perto de você... E eu dizia: com Miguelito, não está vendo. Ele está aí. Ele me disse que vai te visitar à noite. E a professora preferiu me mandar para o meu lugar porque ficou com medo. E no dia seguinte ela me disse: por sua culpa não dormi a noite toda, menino. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama,